Bom, vou fazer as honras da casa aqui, se bem que virtualmente. Bom dia a todos, bom dia a todas, bem-vindas, bem-vindos aqui ao nosso evento. É uma satisfação ter todos aqui virtualmente, que pese a ideia de fazer presencial. O próximo já temos o engatilhado, vai ser, se tudo der certo, presencial. A ideia aqui do nosso evento é tratar de M&A de empresas em crise e esse é um tema que ganhou alguma atração ao longo da pandemia porque muitos negócios foram afetados de maneira muito brutal. E nisso se começou a usar muito o termo distressed M&A em várias situações, começou a ter muito texto, muito seminário, e a gente não quer aqui fazer mais do mesmo. Evidentemente, a nossa ideia aqui nesse evento de hoje é trazer as coisas para um ângulo mais estratégico, né? Falar, pô, existem peculiaridades no M&A, não é exatamente o que vai trazer valor aos nossos clientes, e por isso a gente quer tratar da perspectiva do cliente. E esse cliente, em situações de M&A envolvendo ativos de empresas em crise ou as próprias empresas em crise, ele pode ser de três perfis, né? Um é o vendedor, que pode ser a própria empresa em crise, se for uma venda do ativo, né? Ela está vendendo um estabelecimento dela, um imóvel irrelevante, um feixe de determinados bens ou direitos. Pode ser o dono, né, o controlador da empresa em crise, se estiver vendendo a sua participação societária, né, a sua fatia de controle. O segundo perfil, naturalmente, é do comprador que está vendo naquilo ali uma oportunidade de fazer um bom negócio, apesar dos riscos que isso vai envolver, e que é o que nós vamos discutir aqui de maneira mais particular, né? Como mitigar esses riscos, como se precaver deles na medida do que eles podem ser antecipados. E tem um terceiro, na verdade há mais, né? Mas tem um terceiro grupo muito importante nesses casos, que é o credor. A empresa, ela sabendo-se numa situação de dificuldade financeira, ela tem que levar em conta o risco de que credores atrapalhem aquela operação, que busquem impugná-la por razões estratégicas ou econômicas de diversas ordens. Então, a nossa ideia aqui ao estruturar esse evento, e termos três de nós aqui conversando, é que cada um de nós tente trazer a questão para o ângulo de um desses três perfis. O Fernando, o nosso sócio da área societária, ele vai trazer aqui a perspectiva do vendedor, a pessoa que está, ou é a empresa em crise ou é a dona dela. O Saulo, que trabalha na nossa área, que é o nosso sócio de regulação e assuntos governamentais, também trabalha com estruturação de operações, direito bancário, ele vai tratar a perspectiva do comprador, né? Quais são as ideias que o comprador pode ter para se precaver e eventuais estruturas diferentes para criar meios de fazer esse negócio fluir, eventual relação com o poder público, tem muita coisa que ele vai explorar aqui conosco. E eu vou falar de maneira mais particular da posição do credor. Então, nós vamos fazer uma pequena exposição, cada um de nós três, a respeito desses três ângulos, né, desses três pontos de vista. Depois a gente vai fazer um pinga-fogo aqui entre nós em algumas coisas que podem impactar cada um desses uma dessas personagens. E, por fim, abrir para as perguntas. Sobre as perguntas, eu pedi que quem tiver as perguntas faça por Q&A. A gente tem um botãozinho de Q&A aqui na sala. Então, mandem por lá. E aí o Saulo, no final, pega essas perguntas e faz mais pinga-fogo ainda, que é com as perguntas de vocês. O que eu gostaria aqui de deixar em termos de introdução mais de conteúdo é uma visão mais do quais são os fatores relevantes que nós vamos tratar aqui em geral. O primeiro, obviamente, é tempo. Uma empresa em crise precisa de dinheiro rápido. E isso é fundamental na hora da negociação entre o comprador e o vendedor e na hora da atuação do credor. O segundo aspecto, e é um aspecto muito importante, é saber se essa venda, se esse M&A vai envolver a compra da participação, né, da fatia de controle, ou vai ser de algum ativo, porque isso muda a perspectiva do ponto de vista de fraude, muda a perspectiva da auditoria que vai ser feita. E o terceiro ângulo é o momento em que essa operação vai acontecer. Uma insolvência é um termo
que traz muita coisa. Vocês devem ter visto ao receber o convite do evento, que nós vamos botar um M&A em RJ, né, em recuperação judicial. Por quê? Porque você pode ter uma negociação essencialmente do que a gente chama de distressed, né? Mas feita no contexto pré-RJ ou pré-falência, né? Ou pré-recuperação extrajudicial, que tem os seus próprios desafios, aliás, muito grandes, mas que não é voltado a essa parte mais processual. Então, a insolvência que a gente está usando no sentido mais abrangente, tá? A gente vai tratar desses pontos de vista, então, da venda do ativo ou do controle e da venda pré-processo de RJ ou durante o processo de RJ. Com isso, eu acho que eu completo aqui a minha introdução. Vou passar a palavra ao Fernando, que faz esses primeiros comentários a respeito do ponto de vista do vendedor. Com a palavra, Fernando. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Vou fazer primeiro, enfim, considerações gerais, né, do ponto de vista do vendedor e ao longo da nossa conversa, com as perguntas e interações, a gente pretende aprofundar alguns pontos, né? Então, do ponto de vista do vendedor, em termos gerais, né, acho que uma consideração a ser feita pode ser, né, claro que aqui estou generalizando, mas em termos gerais é possível que a venda do ativo possa ser a única solução possível, né, a única alternativa para superar a determinada crise, né? Então, isso é uma consideração importante porque boa parte da negociação e da postura do vendedor com essa premissa é afetada, né? Para o vendedor pode ser uma oportunidade para que ele retire do seu portfólio de ativos e de investimentos uma atividade, né, pouco lucrativa ou deficitária por razões diversas e também, por outro lado, que ele possa também focar energias e esforços, enfim, e capital, recursos em outras atividades, né? Do ponto de vista de negociação, enfim, eu tenho a primeira consideração mais óbvia, que o Rafael também já comentou, é que isso deixa de ser um M&A bilateral, né? Você não tem só comprador e vendedor envolvidos, você tem terceiros interessados, em especial credor, eventualmente, né, a depender da fase dessa crise, o judiciário, administrador judicial, Ministério Público, enfim, você tem outros atores envolvidos, o que gera uma complexidade maior para a operação. E, em termos gerais, também, ainda do ponto de vista da negociação, e a gente vai aprofundar isso, tende a ser uma negociação que, pelas características, há uma limitação considerável na profundidade, abrangência das declarações que são dadas pelo vendedor, né, se refere ao ativo, à situação da empresa, e, por conta disso, normalmente também uma limitação da extensão da obrigação de indenizar o comprador se eventualmente algo não se mostrar verdadeiro, né? Enfim, claro que aqui tem um grau para essas limitações, tanto da abrangência de declarações quanto do dever de indenizar muito grande, né? Não há uma regra, mas, a grosso modo, numa situação estressada, tende-se a ter uma limitação maior desses dois aspectos, obviamente refletida no preço, né? Então, em termos gerais, eu diria isso e acho que valeria o Saulo comentar do ponto de vista do comprador essas primeiras considerações. Bom dia a todos e todas. Prazer imenso estar aqui, mais uma oportunidade aqui no Levi Salomão de conversar, bater papo com clientes, com especialistas também, que têm esse interesse nas áreas que a gente lida aqui no escritório. Eu vou dar um pequeno passo muito rápido atrás e falar dentro do contexto do que o Rafael já comentou. A gente vive hoje um cenário de muita restrição de crédito, muita restrição de dinheiro na praça, muita restrição de levantar recursos, né? Então, quem tem dinheiro sobrando hoje com disposição para aportá-lo, que é o caso, a perspectiva que eu vou abordar principalmente aqui dentro do nosso evento, quem está nessa ponta de comprador, ela está numa posição relativamente privilegiada hoje em dia, justamente porque muitas empresas estão numa situação financeira dificultada. E muitas delas a gente classifica como empresas em crise, mas isso é uma categorização até
não muito linear, não é fácil você dizer o que é uma empresa em crise. A empresa que está indo mal das pernas, ela já tem com dificuldade de levantar recursos, ela já começa a correr atrás de dinheiro que está cada vez mais indisponível para ela, tendo em vista que ela já está com limitações de caixa para se comprometer, para emitir garantias e etc. Então, o dinheiro está ficando muito caro para ela. Ela não vai ter um dado, a não ser que ela entre com um processo de recuperação judicial, como o Rafael vai comentar. Até esse momento, não é conhecido do grande público o que essa empresa está indo mal das pernas. Isso é conhecido especialmente pelo controlador da empresa, quem está administrando a empresa. Então, do ponto de vista do comprador, essa é uma dos momentos interessantes de você olhar para o mercado estressado, um mercado que está com restrição de crédito e você tem disponibilidade de dinheiro para aportar em algum lugar. Mas isso não é está longe de ser um investimento trivial, um investimento corriqueiro. Quem quer investir em ativos estressados, quem quer investir, participar de M&As estressados, sabe que está num ambiente de altíssimo risco. E, por isso, espera um altíssimo retorno também. Então, não deixa de ser um ambiente de high yield. Esse segmento que cresceu muito no Brasil de alguns anos para cá. No Brasil, a gente tinha uma tendência de as empresas sempre iam vendendo seus créditos, vai tentando vender seus recebíveis futuros, em vez de procurar um M&A, procurar um parceiro que possa dar sobrevida a ela, até chegar um momento em que vai ter quase que um desbalanço entre receitas e despesas, aí, perspectiva de gerar caixa, que vai obrigá-la a entrar nessa situação de distressed, uma ruptura de valores que vai colocá-la numa posição muito desprivilegiada. O ponto de vista do comprador, então, é um ponto de vista de que está vendo muita oportunidade, mas muita oportunidade cercada de um altíssimo risco. E, aqui, de uma forma de um introito muito rápido, tem dois tipos de compradores nesse momento. Vão ter aqueles compradores que são membros daquela cadeia produtiva, são empresas que trabalham naquele segmento, então eles são partícipes daquele setor, então são empresas que conhecem do negócio e eles estão vendo ali uma possibilidade de aumentar seu market share, uma possibilidade de fazer alguma sinergia com aquele ativo que hoje está começando a ficar estressado no seu concorrente. Um outro tipo de comprador é o comprador financeiro, o mero investidor, que ele está entrando nesse negócio com a intenção de aportar capital para um negócio em um business que está em dificuldade e recuperar um múltiplo bastante melhor lá na frente. Em qualquer das duas situações, quando a gente para pensar o índice de retorno de recuperações judiciais, né, que tem no Brasil, então tem alguns índices que falam que no Brasil cada $1 em recuperação judicial vira 13, 14 centavos de crédito ao final da recuperação. Então, a gente está muito abaixo dos padrões de recuperação do mercado da média mundial e muito, muito atrás da OCDE, que vai para em torno de 60%, 70%. Então, quem está colocando dinheiro nessa situação sabe que está colocando numa situação de elevadíssimo risco. Então, qualquer tipo de comprador, por mais que ele esteja numa situação privilegiada para negociar, ele está entrando em algo que demanda muita diligência, demanda muito cuidado e algumas precauções quando ele for entrar nesse tipo de negócio. Acho que, em linhas gerais, essa a colocação de começo aqui que a gente queria para a gente começar a bater nosso papo. Obrigado, Saulo. Eu tenho que fazer a parte mais chata / juridiquês da história, né? Porque o Fernando e o Saulo falam da parte de negócio e é muito dinâmica, tem muita economia envolvida. O credor, obviamente, tem um raciocínio econômico, que ele quer receber o dinheiro dele, mas os meios aí vão ser meios mais processuais, né? Então, a atuação dele vai ser provavelmente mais processual em alguma medida, e aí, por isso, comigo aqui, né? Eu não me apresentei na hora da introdução, eu sou sócio de contencioso do escritório, e que é um ponto importante, inclusive, para o comprador e para o vendedor olharem na medida em que estão negociando esse tipo de operação, porque vai para juízo, tá? Em larga medida vai para juízo.
Quando a gente fala de credor aqui, a gente tem que pensar que credor é um nome que ele próprio envolve um monte de casinhas diferentes, um monte de perfis diferentes. Você precisa saber se o credor ele quer ser dono, se ele que está supostamente alheio à operação de M&A, ele tem o objetivo de tomar o negócio como fim, como realmente para gerenciar o negócio, fazer lucro em cima dos retornos financeiros do negócio, se ele tem garantia sobre os ativos que estão sendo vendidos ou sobre a fatia de controle ou não. Então é preciso afunilar um pouco aqui, senão a gente fica horas discutindo diversas questões que surgem a partir de cada um desses, por assim dizer, subperfis. Credor que quer ser dono, né, que está a fim de investir para comprar, ele na marra vai acabar caindo mais ou menos nesse perfil do Saulo, que é o cara que tem dinheiro, ou ele vai fazer a proposta de M&A ele mesmo, ou ele vai emprestar dinheiro para a empresa que está em dificuldade, né, que precisa do caixa, como o Fernando comentou, e ele, ao fazer isso, vai fazer provavelmente com alguma estrutura de título conversível de dívida conversível em capital, né? De alguma espécie de debt for equity swap, alguma coisa assim. Aliás, desculpa até a todos e todas aqui que estão ouvindo, tem muito anglicismo nesse assunto, é natural, é muita coisa de mercado, então o inglês se aproxima de todos os lados aqui da nossa discussão. Mas o fato é, o credor que quer comprar a empresa, ele provavelmente vai agir como comprador. Eu não estou tão preocupado com esse cara. Ele vai acabar consultando o Saulo e o Fernando e vai me colocar nisso em alguma medida. O credor que tem garantia, né, que tem geralmente uma alienação fiduciária em cima ou do ativo que está sendo vendido ou da participação, ele tem um raciocínio um pouquinho diferente, porque se tem um evento de inadimplemento, se o devedor não paga, ele pode ir lá e discutir a garantia. Então ele toma a decisão se ele vai querer discutir a garantia ou não. Se ele quiser discutir a garantia, ele vai tentar vender para terceiro, aquilo, né, seria o normal, ou fazer uma negociação pela qual ele próprio tome o bem como parte do pagamento da dívida que foi em aberto. Mas também acaba não sendo uma discussão muito de estratégia. O que interessa aqui, o que é acho que mais rico aqui de discutir em termos jurídicos é a posição do credor que não tem essas garantias, que está fora, que não quer ser dono, ou só vai ser dono porque é a forma de receber o crédito de volta. Esse credor, a pergunta fundamental dele é saber se ele quer o M&A ou não quer. Essa é a pergunta fundamental, essa é uma decisão do cliente. O cliente é uma decisão econômica, ver qual é o meio que maximiza o retorno dele numa situação em que ele já está vendo a empresa mal das pernas, como o Saulo comentou. O credor que vai apoiar o M&A, numa fase pré-processual, ele provavelmente não vai ter muito o que fazer, a não ser, ele provavelmente vai ser consultado se for um credor muito relevante, e ele vai tentar achar um jeito de se beneficiar. Ao tentar se beneficiar, ele só tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a operação for impugnada por um outro credor ou pelo Ministério Público, eventualmente numa situação de insolvência judicial, receber antes dívida não vencida, e isso é uma coisa muito antiga, tá? De Código Civil, desde 1900 de Guaraná com rolha, tá? Mas assim, existem hipóteses de fraude legal de quem recebe dívida não vencida e de quem recebe dívida em forma diferente do que tinha sido avançado. Então, o credor que se for com muita sede ao pote, talvez para receber o seu crédito no contexto dessa negociação que está sendo feita entre o Saulo e o Fernando, corre o risco de, por assim dizer, queimar a largada, tá? Mas pequeno, obviamente, vai ser bem aconselhado a não fazer isso. No âmbito de uma recuperação judicial, em que já é uma situação diferente, ou mesmo de uma recuperação extrajudicial, ele talvez queira trazer aí a figura do que a gente chama de stalking horse, que ele patrocina o comprador, né? A parte representada pelo Saulo aqui, ele traz esse terceiro que vai botar uma proposta firme na mesa, que vai, de certa maneira, estabelecer um piso para a compra daquele ativo, porque com a proposta ninguém vai poder fazer uma proposta menor. E, geralmente, esses casos de stalking horse é um terceiro, geralmente um investidor ou concorrente que está querendo comprar aqueles ativos baratos, abaixo do preço real deles. E, ao fazer isso, esse stalking horse, né, seria uma espécie de incentivador externo, assim,
ele vai ter geralmente ele vai ter duas coisas associadas à figura dele. Ele vai ter a figura de um breakup fee, então se ele não conseguiu o negócio, ele pode pedir a remuneração dos custos que ele teve para entrar. Isso já foi, inclusive, visto como lícito pela Justiça de São Paulo, no caso do Grupo Estre. Ou então ele vai, ou na verdade, ele vai ter o que a gente chama de right to top, que é dentro de uma determinada faixa pré-estabelecida no contrato dele, na proposta de compra dele, ele vai poder complementar e ter a preferência. Ele vai botar real por real dentro de um determinado range para cumprir a melhor proposta que vier. Passou daquela melhor proposta e ele está fora, ele tem que competir normalmente. Isso para o credor que apoia. Agora, o credor que quer brigar, ele obviamente não vai brigar pelo mero gosto, ele vai brigar porque a forma que ele vê de melhorar os retornos dele, talvez até numa falência. E aí não tem muita receita pronta para isso, porque depende muito do ativo, depende muito do momento, os contextos são muito diferentes. Se ele quer impugnar uma compra antes de um processo de RJ, né, quando a insolvência ainda não está sendo litigada, ele provavelmente vai ter que entrar com uma ação de fraude, o que, no caso de uma compra e venda de ativo, pode até ser mais fácil, mas ele vai ter que provar o conluio, ou seja, a intenção de lesar o credor da parte do vendedor e do comprador, o que não é fácil. Se for uma venda de controle, mesmo essa perspectiva se perde um pouco, porque o controle a empresa que está em dificuldade não é a vendedora do ativo, ela é o objeto da venda. Você teria que provar cara de cima, o controlador é quem está em dificuldade. Então é muito, muito difícil de você botar de pé uma ação de fraude nesse caso. Dá dependendo da estrutura da operação, né? Mas é mais complicado. No momento judicial, no momento de RJ, a coisa muda um pouco de figura. Muda de figura porque essa compra e essa venda, né, essa compra e venda, né, esse M&A, seja do ativo, especificamente, né, do ativo relevante que está sob a empresa devedora, ele tem que ser vendido, ou ele tem que estar no plano e o plano tem que ser aprovado, ou ele tem que ser vendido com autorização judicial. E aí o credor que quer impugnar, se tiver no plano, ele vai ter que disputar voto. Então, ele vai ter que tentar se organizar com outros credores, tentar barrar o plano, aí talvez com uma ideia de apresentar o que a lei de 2020 permite, que é apresentar o plano que a gente chama de plano alternativo, né? Uma vez que o plano do devedor, deixa eu talvez dar um passo atrás aqui, num processo de recuperação judicial, a dinâmica básica do processo o juiz permite que haja uma RJ, o devedor apresenta um plano de recuperação. Esse plano de recuperação é negociado, evidentemente, antes e durante o trâmite com os credores. Ele é levado a uma assembleia para votação. Ele tem que ser aprovado. Existe uma diferença entre classes de credores, ele tem que ser aprovado por todas essas classes dentro de certos parâmetros. Essa é a ideia básica. O credor que está contra esse plano, que prevê a compra do ativo, ele vai ter que impugnar. Geralmente, na prática, isso não acontece porque as cláusulas do plano hoje em dia têm vindo muito com abertura. Assim, poderá vender ativos bens do seu ativo não circulante, né, do seu ativo permanente, poderá fazer reorganizações societárias, acaba sendo muito aberto e depois é que o vendedor estrutura uma determinada venda e submete à aprovação do juiz. E aí, nesse caso, com o plano aprovado, é muito difícil de você impugnar a necessidade da venda. Você pode, no máximo, depois impugnar valor, e pela lei, atualmente, para impugnar o valor, você ainda tem que, primeiro, caucionar e pedir para chamar uma assembleia se o juiz der. Então, não é uma situação fácil. Essas hipóteses também de compra e venda na RJ, elas liberam o comprador do risco de sucessão, né? Tem agora a lei está expressa, seja uma venda que a gente chama de um estabelecimento, ou PI, né? desse conceito mais formal de estrutura de um empacotamento de um determinado ativo para venda na RJ, seja a venda de um ativo isolado que não estava previsto no plano, mas que o devedor fala que é necessário vender para fazer caixa,
hoje está muito claro na lei que aprovado, ou aprovada no plano, né, na Assembleia, ou autorizada pelo juiz a venda isolada, essa venda está fora da sucessão. Portanto, eu, que sou credor do Fernando, não posso ir contra o Saulo para pegar meu dinheiro de volta. Então, as mãos dos credores acabam sendo meio amarradas. A disputa passa a ser em juízo, por exemplo, alegando que o Fernando está esvaziando a empresa, que isso é uma liquidação, é uma falência branca, por assim dizer, que não está realmente querendo reestruturar a empresa, mas o judiciário é tendente, ele é sensível à posição do devedor hoje em dia. É uma crítica, inclusive, que muitos credores têm. O judiciário deveria espalhar os ônus, alocar os ônus igualmente, né? O sacrifício deveria ser comum, mas hoje em dia o sacrifício acaba sendo muito mais colocado do devedor perante os credores e dos credores que mandam no plano DRJ contra aqueles que não se organizam para fazer um plano bem negociado. Acaba sendo essa a dinâmica que a gente vê hoje em dia nas recuperações maiores. Eu acho que assim, com esse panorama, a gente já tem acho que uma primeira base aqui para a gente bater um papo e aí fazer o nosso pinga-fogo. E eu quero começar perguntando para quem está fazendo o negócio, que é quem está fazendo a parte interessante, que faz todo mundo brilhar os olhos, que é onde o dinheiro vai de um lado para o outro, que são vocês dois, Fernando e Saulo. Vocês veem alguma peculiaridade, comparando um M&A normal, por assim dizer, fora de um ambiente de estresse financeiro, né, de dificuldade, de insolvência, vocês veem quais particularidades na negociação e na redação do contrato de compra? Acho que o Fernando pode responder primeiro, o Saulo, para mim, vocês escolhem. Posso começar, vamos lá. Enfim, o primeiro ponto, e anda muito próximo do que a gente falou até agora, Rafael, e é a proximidade das áreas, né, dessa parte negocial e da parte contenciosa, né? Qualquer contrato, acho que é importante ter a participação do contencioso, enfim, no M&A, sem dúvida. Não dá para chamar o time do contencioso para rever a cláusula de arbitragem e ponto, né? Num contexto de M&A em crise, isso é mais latente, né? Enfim, a expectativa de um litígio para as razões que talvez até o Saulo possa aprofundar são óbvias, né? Então, acho que essa primeira consideração muito clara. Olhando mais na negociação, sim, no contrato em si, a gente tem, enfim, a grosso modo, né, numa aquisição normal, fora de ambiente de estresse, você tem a realidade que as contingências estão identificadas, foram identificadas numa auditoria, elas estão, né, não totalmente refletidas no preço, mas em parte refletidas no preço, elas foram identificadas em anexos e nas declarações, as declarações que são dadas pelos vendedores, elas ressalvam essas contingências, né, já identificadas. Por óbvio, isso em qualquer contexto tem um certo desalinhamento do preço da empresa, independente das contingências, mas também por conta dessas contingências, e isso, né, contratualmente pode ser resolvido, ou essa distância pode ser reduzida ou endereçada no sentido de cláusulas que tratam de ajuste de preço, de earn-out, de eventualmente retenção de parte de preço, eventualmente a previsão de manutenção de parte do preço em escrow, né? E por outro lado, né, quer dizer, na medida em que essas declarações não se mostram verdadeiras ou que essas contingências se materializem, ou bem essa retenção cobre, ou eventualmente tem uma obrigação de indenizar do vendedor, né, dos vendedores, a favor do comprador. Então, a grosso modo é isso. Quando a gente passa para o ambiente de estressado, a gente, o mercado, enfim, diz, você vai fazer agora uma operação porteira fechada, né? E essa porteira fechada pode ser mais ou menos fechada, né? Ela pode ser
A gente já viu situações, já negociou, já participou de negociações em que essa porteira, de fato, ela era absolutamente, quase que 100% fechada, né? Então, você tinha um ambiente em que as declarações dadas pelos vendedores eram extremamente limitadas, né? Basicamente, declarações de existência, muito simples, declarações muito reduzidas do vendedor, né? E uma declaração muito clara de que, olha, essa empresa está com problema, você conhece, isso é público notório, e por conta disso, nesse sistema totalmente fechado, o comprador assume desde já, desde que assina o contrato, todas as responsabilidades, enfim, assume todas essas contingências que já existem, né? E nesse cenário mais extremo que eu estou colocando, que a gente já vivenciou, eram contingências materializadas ou não, reveladas ou não, enfim, todo esse passado problemático, de fato, foi assumido pelo comprador, claro que isso é refletido no preço, evidente, mas, enfim, o preço R$ 1, mas é refletido na avaliação do comprador, de que com todos esses problemas que ele já conhece, e eventualmente outros, faz sentido, né, comprar essa atividade com essa empresa, né, por razões econômicas, né, ele entende que consegue reverter a situação. Mas, enfim, então tem esse cenário totalmente fechado, o vendedor, de fato, se livra do problema e não tem responsabilidade alguma pelo passado. Por outro lado, você tem, então, nesse cenário, você tem uma renúncia, por assim dizer, complementando, uma renúncia, por assim dizer, do comprador de qualquer direito à indenização, né, por todo esse passado revelado ou não, de fato, o vendedor sai da operação totalmente limpo e tranquilo de que toda a responsabilidade foi transferida para o comprador. É uma situação mais extrema, né? Por outro lado, você tem essa porteira fechada, não totalmente fechada, eu diria que é mais comum do que esse primeiro cenário, em que são identificadas as contingências, são reveladas essas contingências, são identificadas em anexos, coisa que o valha, e o quanto que essa contingência é revelada, aí também temos um grau, né, bastante grande de quão concretas são essas contingências, né, quão identificadas e materializadas já são essas contingências, ou eventualmente se pode ter um grau para chegar mais próximo de uma porteira um pouco mais fechada, né, de mencionar contingências não materializadas, eventualmente, mencionar contingências quase que conceituais, parecidas com o que a gente teria ou tem em declarações ou em fatores de risco em operações de mercado, enfim. Então, é possível também que haja um sistema em que, enfim, uma negociação em que os problemas são revelados, em teoria, até em certa medida em teoria, e o comprador assume a responsabilidade por eles, né? E nesse caso, por óbvio, boa parte desses problemas são eventualmente descritos em documentos apartados, enfim, por conta da não materialização deles. E, nesse caso, sim, o comprador teria o direito a ser indenizado na medida em que essas declarações, ou que há algo a mais do que essas contingências, por mais ampla que eventualmente seja, apareça, né? Então, nesse cenário, o comprador, por outro lado, deveria indenizar o vendedor se algo que foi revelado se materialize, alcance o vendedor, porque isso, né, essa parte do problema foi, entre aspas, comprada por quem está adquirindo a empresa, mas, para além disso, ainda haveria um espaço para o comprador buscar uma indenização dos vendedores. Então, em resumo, né, acho que tem um cenário normalmente de redução de declarações e limitação dessas declarações, redução do alcance do comprador em relação aos vendedores, no que se refere a buscar indenizações, a coisa que o vale, mas a abrangência disso, obviamente, é absolutamente negociável, né? Então, a gente tem um cenário mais extremo, de uma porteira totalmente fechada e para graus um pouco mais abertos, o que tende a ser mais comum, né? Nesse cenário, a gente tem discussões, e não só nesse, né, mas em cenários de M&A em geral, mas nesse cenário específico de M&A em estresse, a gente tem discussões de cláusula
de sandbag, anti-sandbag, enfim, que são aquelas cláusulas que restringem ou não restringem o direito à busca da indenização por parte do comprador, a depender de se saber ou não que os problemas existem, a depender da ciência ou não da existência desses problemas, mas, a grosso modo, são cláusulas que têm um espaço grande para negociação. A gente vai falar um pouco mais delas e da importância de se olhar essas cláusulas, tanto no ambiente de M&A estressado quanto no ambiente de M&A normal, aceitando a importação, em certa medida, dos conceitos e da experiência internacional, mas por outro lado, lembrando, né, uma coisa que a gente percebe que não acontece em muitos cenários, lembrando que a gente o Brasil tem sua legislação, tem o Código Civil, enfim, tem outras regras de boa-fé, enfim, que devem ser consideradas e temperadas nessa avaliação do quão bom ou útil seria importar esses conceitos, né? Não para que não se use, né? Já chegando à conclusão, não há impeditivo para que se use esse tipo de cláusula, mas é importante que a gente saiba a força que ela tem enfim, o quão protegido as partes de fato estarão se eventualmente isso for, claro, a depender das circunstâncias, dos fatos, e se for levado para uma discussão judicial ou em arbitragem. A grosso modo é isso, e diria para o Saulo pincelar o olhar do comprador nesse contexto. Pego daqui, Fernando, e é ótimo que eu vou tentar fazer um pouco do papel do outro lado da mesa. Você colocou aí de forma muito didática, de forma muito clara, as situações do vendedor que está em situação de dificuldade e ele quer estruturar a forma de se livrar o máximo possível das responsabilidades daquilo que ele tem na mão hoje, recebendo um múltiplo, recebendo um valor mais justo possível, viável, pelo que ele está colocando na mesa. Eu voltando para a pergunta que o Rafael tinha feito, agora olhando sob o prisma de quem compra, de quem está injetando dinheiro nesse tipo de negócio arriscado, nesse M&A arriscado, o que muda de um M&A normal para um M&A estressado? Eu acho que muda a forma como chega de início. No M&A normal, o empresário está indo atrás de um parceiro comercial que queira aportar recursos de alguma forma para eles crescerem juntos. Então, existe uma certa... existe um ambiente de colaboração muito maior em se convencer sobre o futuro da empresa, o plano de negócio, tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que vai ser possível ser feito. Então, isso chega de uma forma mais aprazível, com mais disponibilidade de documentos, com mais fartura de intenções futuras. Já quando você está num M&A estressado, e só colocando, é muito claro para todo mundo no ambiente negocial, né? A grande oportunidade não bate na sua porta, geralmente você que tem que ir atrás dela. Então, todo mundo que está... É uma batalha por preço aqui, por quem vai dar o melhor preço do ponto de vista das informações que possui naquele momento. Mas no M&A estressado, a pessoa já chega sem perspectiva futura, o empresário já chega ali para procurar alguém que resgate ou coloque de pé, viabilize a continuidade daquela empresa, mas sem ter muita coisa para oferecer em termos de perspectiva, porque a empresa está em situação financeira, se não a via da falência, mas em situação financeira desequilibrada. Ele vai, claro, o vendedor vai tentar pintar o máximo possível de que o negócio basta uma injeção de capital e pequenas mudanças pontuais que a empresa vai se recuperar completamente e vai voltar e vai ter voos alvissareiros rapidamente. E do ponto de vista de quem está comprando, você tem que acreditar, você tem que ter em mente que é um negócio que está à beira de um processo falimentar, talvez à beira de um processo falimentar. E isso pode ser, inclusive, uma saída estratégica que o comprador pode vir a ter. Esperar a indução da recuperação judicial justamente para que ele tenha mais estabilidade no negócio que ele vai fazer. Porque antes da recuperação judicial, ele vai ancorar tudo em contratos, tudo em bases contratuais, sem homologação de juízo nem nada, então ele vai estar muito mais exposto a terceiros que queiram atacar esse negócio. Mas, fora essa situação de como chega o M&A,
para o comprador, né? Então, numa situação estressada, ele já chega de uma forma diferente. Uma outra coisa que você percebe é que na situação estressada também você tem concorrência baixíssima ou concorrência zero. Você não tem uma grande briga de pessoas no mercado querendo fechar negócio para comprar uma empresa em crise. É claro que existem situações e situações. O grande chave para o comprador é identificar aquilo que a gente chama de joias da coroa, identificar as crown jewels que tem ali naquele grupo que está estressado, onde ele vai conseguir tirar muita adicionalidade. E talvez por essas joias da coroa, esses ativos vão ter muita atratividade. Agora, como qualquer M&A, é uma disputa de preço, prazos e condições, né? É uma disputa do que a gente, quanto você vai pagar e como que a gente vai pôr isso no papel para ficar de responsabilidades daqui para frente. E na situação estressada, existe uma dificuldade muito difícil de dar preço. Existe além da assimetria de informações, você está com a capacidade de fluxo de geração de caixa da empresa já é extremamente comprometida. Você pode pegar 5 ou 6 opiniões, fair opinions sobre valor, e eu te garanto que elas vão ser extremamente dissonantes, mesmo que tenham boas premissas, elas vão ser dissonantes, porque o mercado até tem benchmark para precificar prêmio de controle, mas não existe benchmark para precificar prêmio de pré-falência. Quanto custa o deságio que eu tenho que dar, porque o negócio está à beira de quebrar. Então, nesse ambiente, quando você inicia essa negociação, uma das coisas que o comprador tem que ter em mente é levar, sim, consigo alguém de contencioso embaixo do braço, que esteja se preparando desde o início de como é que eu vou me precaver de todo o bombardeio que eu vou sofrer. Eu estou disposto a correr o risco financeiro, estou disposto a entrar nesse negócio, para mim ele é estratégico, mas saiba que você tem contenciosos pela frente em virtude dessa aquisição que você está fazendo. Óbvio, eu estou fazendo aqui uma aquisição em ambiente estressado, então eu estou propondo preço e condições que não são as referências padrões de mercado, então eu vou colocar um deságio relativamente grande nesse valor que o vendedor estava disposto a vender. A gente vai colocar condições sempre puxando para o lado do comprador, que vão proteger os interesses do comprador. Então, é preciso, desde o começo, você estar preparado para contenciosos futuros. Então, esse ambiente é um ambiente que chama uma boa diligência pré-contenciosa, para você conseguir primeiro mapear todo mundo que está envolvido. Não só do ponto de vista societário, às vezes você está negociando com um controlador e você tem minoritários, e esses minoritários vão fazer muito barulho, eles vão fazer valer os seus direitos também. Em outras situações, você tem credores, que também, ainda que não tenham uma relação societária, mas eles já têm uma relação anterior com a empresa e que vão poder se preparar contra uma aquisição que lhe seja muito desfavorável. Perceba que tudo isso, teoricamente, seria resolvido em diligências, em due diligence, em uma boa investigação, mas não existe investigação suficientemente ampla que possa ser feita que vai te garantir identificar todos os passivos e todas essas contrapartes. Tá? A certeza que você tem de adquirir um negócio estressado é que você vai assumir uma grande caixa preta de coisas que você não conhece. E com o vendedor tentando ocupar o máximo possível essas informações, claro, no pressuposto de que estamos de boa fé, mas são situações que depreciam o valor da empresa, então é um lugar, é algo que o comprador vai ter que diligenciar bastante para conseguir desenhar até onde vão todas essas contingências. Tá? Outra coisa que é muito importante o comprador ter em mente desde o começo é que, além de preço e prazos e condições, dentro das condições, que ele estabeleça a influência que ele deve passar a ter sobre a companhia nova. Se ele comprar uma companhia que não seja porteira fechada, que ele não compre a companhia inteira, incorpore ela ao seu patrimônio, se ele for ser um co-investidor, se ele for ser um sócio junto com, se ele for comprar um NACO da empresa,
ele tem que entender, ele tem que pensar desde o início como que ele vai influenciar a governança daquela empresa dali para frente. Não adianta nada ele colocar dinheiro no negócio estressado e deixar a companhia ir do jeito que estava indo antes. Então, é imprescindível ele começar a desenhar desde o início condições societárias que vão colocar ele na influência e no comando de decisões estratégicas da empresa, influenciando na governança, ainda que ele não compre o controle. Ainda que ele não compre o controle, ele tem que sim ter governança, tem que ter ingerência, inclusive com veto, se for o caso, sobre decisões estratégicas da empresa, com vistas a recuperar esse múltiplo que ele está apostando que recupera ao longo do tempo. E também dentro desse contexto, quanto mais ele conseguir fazer o conceito de UPI, colocando aqui em termos muito amplos, como se fosse uma unidade produtiva que você envelopa dentro de um conjunto de ativos ali da empresa e separa o que teria de liabilities. Então, o que ele conseguir envelopar contratualmente, isolar parcelas do ativo que ele está comprando para ele utilizar em outros negócios, melhor ainda. Mas, concluindo esse trecho do que eu queria colocar das diferenças de M&A, o comprador tem que ter completa noção de que nenhuma diligência é suficiente para ele identificar todos os problemas que tem na empresa. Então, ele tem que estar certo de que vão ter passivos contingentes. Então, ele vai puxar para ele sempre a responsabilidade de descobrir coisas ao longo do caminho. E não dentro desse contexto também, que do ponto de vista de advisor do comprador, é sempre incentivável que a gente preveja alguma forma de sandbagging, alguma forma de cláusula de sandbagging que vai permitir ele, na descoberta de um passivo oculto relevante com a informação que não foi pré-estabelecida, pré-colocada anteriormente, que ele tenha alguma forma de regresso contra o anterior vendedor. Isso tudo num conceito que vale para qualquer M&A, que é a dificuldade de dar preço, dificuldade de precificar bem. Então, por isso que você, num ambiente de boa-fé, você estabelece cláusulas de mitigação desses riscos, sejam cláusulas de earn-out, sejam cláusulas de clawback, onde você pode, para um lado ou para o outro, dizer assim, olha, a gente botou um preço base, mas teve tanta diferença assimétrica, teve tanta assimetria aqui de informações, o negócio tomou outras dimensões, que é justificável uma indenização de lá para cá ou daqui para lá, depois que o negócio ocorreu. Obviamente, o vendedor quer se livrar e quer receber logo o dinheiro, os credores querem receber o máximo de valor possível desde o começo. O comprador ele quer assumir o negócio, mitigando o máximo possível os riscos daquele negócio que ele está entrando agora, que ele não conhece direito ainda. Então, dentro dessas diferentes perspectivas, o ponto de vista do comprador é sempre esse de assumir que a sua diligência não vai ser suficientemente ampla, por mais que você invista nela. Então, busque cláusulas que prevejam alguma situação futura que você vai descobrir. Agora, esse tema, e aí eu vou emendar com o que a gente queria ouvir a opinião aqui do Fernando do Zabaga, me permitindo, nesse tema não é tão pacífico assim no Brasil a ideia do sandbagging, a ideia da cláusula de sandbagging, a ideia de você colocar ou não, você pode colocar, mas a aplicabilidade, a profundidade, a execuibilidade disso ao longo do tempo, ela acaba sendo limitada nas nossas cortes aqui, nos nossos tribunais arbitrais ao longo do tempo. Claro, o comprador sempre vai querer ver essa cláusula escrita no seu contrato, mas a gente tem responsabilidade para poder orientá-lo sobre o quão isso é execuível ou não, ela não é uma cláusula infalível. Eu queria ouvir agora o Fernando e depois os Zabaga sobre o que eles pensam sobre isso, especificamente sobre a estipulação de cláusulas desse gênero, que vão fazer um ajuste posterior do preço em função, ou vão permitir uma indenização posterior do preço, mesmo após do closing, mesmo após de fechado o negócio. Vamos lá. Então, a gente está falando um pouco de sandbagging. O que a gente tem, né? A gente tem a cláusula de sandbagging, ou a pró-sandbagging, né? Que basicamente dizer o seguinte, que o comprador terá direito à indenização, independentemente de ele ter conhecimento prévio de que uma declaração não é verdadeira
né? Não é falso, tem algum problema nessa declaração. Enfim, então, basicamente, dá, né, o melhor dos mundos para o comprador, né? Ela traz mais certeza, segurança para o negócio, não elimina essa discussão que eventualmente poderia ocorrer depois, eu sabia, não sabia, deveria saber, não deveria saber, né? Por outro lado, tem críticas também, né, no sentido de que você pode ter um cenário em que o comprador, durante o processo da auditoria, descobre algum problema significativo, ainda assim, né, não revela esse problema, que eventualmente o próprio vendedor não sabia, decide fechar o negócio sabendo que tem uma carta na manga, amanhã depois eu posso fechar e posso buscar uma indenização. Num ambiente de partes sofisticadas, enfim, que a gente normalmente encontra em situações como essa, em especial em M&A estressado, enfim, assim, pessoalmente, me parece que é uma regra justa, né? Justa não, uma regra possível de se colocar na medida que as partes entendam os riscos e as consequências e decidam e tenham decidido alocar os riscos dessa maneira, né? Enfim, então, contratado está, contratado deveria permanecer. Fato é que, e enfim, eu já falei um pouco disso, isso é importado, né, enfim, da experiência internacional, enfim, das negociações que ocorreram, coisa que vale. Então, essa é a resposta primeira, né? A gente tem também a cláusula contrária, né, que é o unsandbag, né, então restringe a indenização, por outro lado, restringiria a indenização na medida em que o comprador se demonstra que o comprador tinha conhecimento do fato de que ou daquela declaração era falsa. E ela anda muito, né, essa cláusula, essa previsão, ela anda muito com o que a gente tem no Brasil, do ponto de vista de obrigação de negociação e tanto a negociação como atuação pós-negociação no ambiente de boa-fé, né? Então, aqui um pouco da crítica, não é tanto crítica, mas um pouco do alerta, ok, funciona, as duas cláusulas, as duas previsões são legalmente possíveis de serem implementadas no Brasil, só que a gente tem que considerar as circunstâncias locais, né? Considerar a legislação local, a questão da boa-fé, em especial como que isso tende ou pode, potencialmente, claro, dependendo das circunstâncias do fato concreto, ser entendido pelo judiciário, eventualmente por um tribunal arbitral. Então, é possível, são cláusulas legais, evidentemente tem espaço para negociação para todos os lados aqui, só que a gente pode importar esse conceito e aplicar desde que saiba do risco ou da profundidade, ou, enfim, o quão fortes serão essas cláusulas eventualmente numa disputa, a depender dos fatos, e para isso, melhor o comentário do Zabalha. Então, vou ser um pouquinho bem do contra, porque acho que vocês dois já tangenciaram o que eu vou falar. Então, a cláusula anti-sandbagging, né, que fala que o comprador vai assumir o risco de declaração que ele sabe ser falsa, essa acho que não tem muito problema. O problema é a cláusula pró-sandbagging, né, que é a cláusula que fala que, mesmo sabendo que a declaração era falsa, você pode pedir indenização do vendedor. Em 2019, passou uma lei, era uma medida provisória, depois virou lei, que recebeu o nome bem marqueteiro de Lei da Liberdade Econômica, que mexeu em um monte de coisa, inclusive no Código Civil, e reforçou a ideia de não haver intervenção nos contratos, né? O juiz o árbitro não deveria mexer nos contratos, senão em hipóteses excepcionais. A liberdade de contratar deve ser sempre privilegiada. E muita gente falou que o pro-sandbagging tal, agora não tem mais nenhum problema, não tem mais nenhum risco, agora a coisa vai no automático, por assim dizer. Mas eu tenho cá minhas dúvidas, e eu pego esse gancho da boa-fé que você comentou, Fernando. O princípio de boa-fé objetivo, ele é um princípio que basicamente ele é transversal, ele é uma espinha dorsal do Código Civil, e há quem diga que é de todo direito privado. O que inclui recuperação judicial, há discussões a respeito da postura do credor em assembleia, por exemplo, o credor que quer votar contra o plano, se ele está votando no seu plano em boa-fé, né? Se ele está votando no plano em boa-fé, ou se ele está fazendo isso querendo quebrar a empresa sem racionalidade econômica por trás.
E racionalidade econômica é um dos critérios para você interpretar se uma determinada cláusula deve ser cumprida ou não, ou se deve ser invalidada eventualmente. Bom, a boa-fé, ela tem três funções no direito privado, vou falar rapidamente. Então, uma é que ela não deixa você fazer o que você de outra maneira poderia fazer. Ela limita os direitos de uma parte. Essa aqui acho que talvez seja mais lateral no que a gente está discutindo. A segunda e a terceira, que são as que você comentou, acho que são mais importantes mesmo. Uma é a regra de conduta, né? O artigo 422 do Código Civil fala que todo mundo, ao contratar, seja antes, durante ou durante o cumprimento do contrato, tem que agir de boa-fé. Isso é uma regra positiva de conduta. E o que isso quer dizer na prática? Na prática, isso é entendido sobre alguns deveres que são muito abstratos, mas eles se expressam em todo contrato, é como se fossem cláusulas não escritas. Dever de cooperar, dever de informar. A ideia é que as partes estão juntas querendo fazer com que aquilo funcione. E o terceiro é de interpretação, né? A terceira função é de interpretação, que é essa que você também comentou. Interpretação de boa-fé, agora tem um monte de coisa lá. Uma delas é informações que as partes tinham no momento da celebração do contrato. Bom, nós estamos num ambiente em que está todo mundo precisando. O vendedor precisa de dinheiro rápido, a empresa. O tempo é da essência, para usar mais um anglicismo aportuguesado, o tempo é da essência num contrato desses. Você tem uma situação em que talvez a empresa seja uma bagunça, como o Saulo comentou, você tem informação limitada, talvez o próprio devedor, o próprio vendedor não saiba o que está acontecendo. Se o comprador, no meio disso, descobre que a coisa tem uma declaração que é falsa, até que ponto ele pode simplesmente enfiar essa informação que ele sabe? Você não conta para outra parte, fecha o M&A no dia seguinte vira e fala: pô, me dá minha indenização aqui. Eu acho que há margem para discutir em certas situações em contexto de M&A, especialmente considerando uma questão cultural que acontece nos tribunais. Juízes de RJ, como eu comentei antes brevemente, são os eros e vezeros de defender mais o devedor, mais a empresa em RJ, do que os credores. Tá? Eu já vi isso acontecer diversas vezes. O juiz basicamente esqueceu o texto da lei, texto expresso de lei, e falar: olha, princípio da maioria, a maioria topou assim, então vejo que a maioria topou e azar da minoria. Ou, mais ainda, o tal do princípio da preservação da empresa, a função social da empresa, E aí o vendedor falou: olha, nesse ambiente eu também não sabia, como é que você vai querer que o cara não esteja isento ou receba mais dinheiro de uma empresa que já está em dificuldade? Um argumento quase de equidade, por assim dizer, para tentar mitigar o efeito de uma cláusula pro sandbagging. Então eu não acho que seja uma coisa tão preto no branco hoje, tá? Especialmente nesse contexto. Muito embora eu até ache que os devedores em RJ hoje, ou em insolvência, estamos falando aqui de devedores sofisticados, tá? Não estou falando aqui de devedor microempresa, por exemplo. Estou falando de gente parruda. Essas pessoas estão com advogados dos dois lados da mesa, advogados bons. O cara não vai vender um ativo relevante dele ou uma participação de controle colocando na mesa para assessorá-lo um escritório sem experiência. Ele vai colocar gente boa. E essas pessoas, se negociaram e chegaram ao ponto de ter uma cláusula de pro-sandbagging lá, tomaram uma decisão consciente de alocar o risco, sabendo que aquilo era uma bagunça que poderia ter esse problema. Então, eu tendo a dizer que a cláusula de sandbagging deveria ser aceita. Mas eu também vejo boa margem para que um argumento, porque a boa-fé é esse princípio estruturante hoje nas relações privadas, que ele adquira um peso muito grande numa decisão para restringir os efeitos de uma cláusula sandbagging, não obstante a negociação das partes. Não sei se ficou claro aqui, mas eu posso esticar em alguma parte. Tá? Então deixa eu aproveitar, e já que a bola está comigo aqui, eu vou fazer um pinga-fogo com o Saulo agora. Saulo, aqui talvez não seja uma pergunta tanto negocial, talvez uma pergunta mais circunscrita à sua posição de comprador aqui no nosso painel. Uma coisa que
que você quer fazer como comprador, obviamente, é gastar o mínimo de dinheiro possível. Ou gastar dinheiro dos outros, qualquer dinheiro barato que você possa botar num negócio que é de altíssimo risco. Você, você vê que estratégias jurídicas, que estruturas, que formas de atacar a captação e a estruturação da própria operação para gastar menos ou para ter dinheiro de terceiro, de que forma você vê a possibilidade de otimizar a situação do comprador para maximizar já que ele vai ter um altíssimo risco, maximizar o retorno dele a partir do quanto ele vai gastar no ativo. Não sei se ficou clara a pergunta, mas essencialmente, como é que eu faço para gastar menos dinheiro comprando um ativo em dificuldade? Não, perfeito, perfeito. Acho que é uma pergunta. Todo mundo que está comprando coisa pensa nisso, né? Como é que eu ponho o mínimo de dinheiro possível para atingir o meu mesmo objetivo? Me permita fazer um gancho muito rápido com a conclusão que você fez sobre a cláusula Sandbag, né? A gente já teve experiência, e você falou de advogados muito preparados de ambos os lados, e a gente vê, infelizmente, algumas situações em que as cláusulas são colocadas na mesa com traduções literais de cláusulas aplicadas no direito anglo-saxão, uma aplicabilidade muito tosca, refletida, transladada para o direito brasileiro. Então, fica um alerta até de que é um termo que talvez não seja tão familiar dentro do direito brasileiro, e a gente vê alguns contratos que toscamente traduzem literalmente textos estrangeiros que têm uma aplicabilidade muito controversa dentro do direito brasileiro. E para as partes, o empresário está feliz da vida porque colocou a cláusula, ele não tem muito dessa noção, esse ajuste fino do risco jurídico que ele está permeando. Então, só para fazer claro. Posso fazer uma parte nisso? Isso aí vendo, né, de contencioso, a gente vai litigar contra a M&A, é uma coisa que a gente vê, via de regra, tem aquela cláusula de cumprir, execução específica. Não, a execução específica pode não ser o remédio suficiente, aí você vai lá e tem indenização, isso não precisa, está na lei. E é uma coisa que a gente acaba colocando por praxe, porque até os clientes pedem isso, mas se você pensar bem, você não precisa. É uma das N coisas que a gente importa, além dos anglicismos que a gente está usando aqui ao longo do painel. Esse específico ramo, ele é particularmente permeável a importações acríticas de mecanismos americanos e ingleses mesmo. Você tem total razão. Desculpa o à parte. Não, ótimo. Mas, a gente vê isso na mesa quando tá tratando de operações algumas vezes. Bom, voltando para a sua pergunta, né? Como é que o comprador põe menos dinheiro novo possível na hora de adentrar esse contrato? E uma das partes, eu acho que na hora que o comprador está fazendo uma proposta comercial para isso, ele tem que começar a ter criatividade financeira e jurídica para olhar aquilo da onde que ele vai tirar caldo, da onde que ele vai tirar suco para poder melhorar, recuperar aquela empresa, né? Então, uma das coisas que vem muito clara seria a conversão de dívida em equity, seria você ir atrás de credores, eventualmente, que têm dinheiro. Estou pensando que eu sou um credor, eu estou pensando que eu sou um comprador indo atrás de um credor. Poderia ser um credor que quer assumir a companhia também. Mas é você converter essa dívida por um múltiplo bastante fora da referência tradicional, então converter essa dívida com deságio relativamente grande e transformar isso em equity. Você vai ser dono da empresa comprando por um valor já bem defasado, e isso não está no preço que você está dando para o vendedor, né? De alguma forma. Outra coisa seria você olhar as sinergias do seu negócio. Você é um empresário que tem outros ativos e você se interessou por esse ativo estressado de alguma forma. Pode ser, inclusive, um fundo de private equity que você investe em ativos estressados, mas você tem outros ativos na carteira onde você pode tentar achar sinergias entre essas coisas. Então, eu posso olhar para aquela empresa que está em situação ruim e identificar alguns ativos, algumas unidades produtivas ali, que aquilo ali, combinado com o meu negócio, eu tiro muito mais, eu gero muito mais recurso, alavanco muito mais
com menos dinheiro sendo colocado na mesa. Isso tudo estaria dentro da minha estratégia negocial e fora do preço que eu estou dando para o vendedor. Até por isso que o vendedor quer sempre dizer, você deu o preço, depois do preço dado, tudo está no preço. Por isso que o vendedor ele não quer ficar com compromissos posteriores de você identificar problemas, porque essa sinergia de ativos são coisas muito particulares que os compradores que vão encontrar. E o grande trabalho do comprador criativo, né, é identificar aquilo que eu comentei antes, que a gente chama de joias da coroa. Onde é que estão os grandes trunfos aqui, em termos de produção, em termos de negócio? Quais são os grandes trunfos dessa empresa em que eu posso fazer um reaproveitamento dele ou realinhar um processo produtivo, fazendo algum tipo de sinergia com os meus e gerando adicionalidade no negócio lá na frente. Isso tudo são estratégias que na hora de desenhar o preço que ele vai dar para o ativo distressed, isso vale para qualquer M&A, mas para o ativo distressed em especial, porque você pode ter ativos que têm equity value zero, então ele tem valor zero ou até negativo dentro de uma precificação, mas é um ativo que na sua mão, na mão do comprador que vai saber dar uma destinação boa, isso aqui tem muitíssimo valor. Então, imagina, por exemplo, que é uma situação muito, muito óbvia quando você tem grandes grupos que tem ali dentro uma concessão de infraestrutura, por exemplo, você tem algum ativo com uma outorga pendurado em alguma questão regulatória e que você tem capacidade de voltar aquilo ser produtivo. Então, são contratos de longuíssimo prazo que você pode tirar muito valor e que o devedor, e que a empresa vendedora hoje, na situação que ela está vivendo, ela não dá conta de fazer mais. E eu acho que o que vem na cabeça de todo mundo, isso tudo que eu comentei, é claro, depende do negócio que você está fazendo. Se o seu negócio tem afinidade com aquilo que você está comprando, se você é um comprador estratégico, você consegue plotar essas sinergias, identificar essas sinergias para você gerar mais valor sem colocar tanto dinheiro novo, né? Agora, você também tem estratégias que são eminentemente são mais conhecidas, que são estratégias tributárias, são estratégias de direitos creditórios que você possa ter, onde você, olha, eu tenho aqui uma série de créditos tributários e que se eu incorporar essa empresa eu vou poder fazer compensações aqui para recuperar essa empresa, eu tenho uma série de direitos creditórios que bem negociados poderão, numa empresa incorporada, ajudar a salvar financeiramente aquela companhia, eu tenho com o meu perfil de crédito aqui, consigo emitir mais garantias porque eu tenho nome limpo, eu tenho nome bom. Então, essa empresa incorporada no meu grupo, eu consigo melhorar o perfil de endividamento dela, melhorar alongar as dívidas que ela tem hoje, e com isso tudo eu estou fazendo formas de recuperar a empresa, colocando menos dinheiro possível na mesa. E hoje em dia, inclusive, desde a reforma constitucional que a gente teve em 2021, a possibilidade de você fazer compensações tributárias com precatórios ou com outros direitos creditórios contra a fazenda. Então, isso tudo pode ser envelopado por um comprador criativo, claro, que tenha noção dos riscos que tá correndo nesse tipo de ativo, mas um comprador criativo que consiga modelar bem, tanto financeiramente quanto juridicamente, as sinergias que ele pode achar no negócio e as sinergias jurídico-financeiras que ele pode ter da junção das empresas. Então, acho que esses são alguns dos insights que a gente costuma ver e que, dentro de M&As, nesse tipo de cenário, tiram muito valor para que se ponha menos dinheiro na mesa. Maravilha. Eu posso engatar mais uma? Você ficou muito bravo? Não, vamos lá. Vou aproveitar que você falou de infra, me ocorreu aqui uma meio... Essa aqui talvez seja fogo amigo, mas tem algumas RJs especificamente que envolvem concessionária de serviço público, né? Ou em geral, vou ser mais abrangente. Existe algum ator vinculado a direito público? Seja um banco público, seja um fundo público, seja uma agência reguladora
Da tua experiência, você vê alguma peculiaridade nessa relação? O comprador muda alguma coisa na postura do comprador pré ou pós-negócio para fazer com que esse M&A seja otimizado? Da tua experiência, o que você vê nessa presença de um ator público, assim dizer? Essa é uma pergunta excelente, que quase todo fórum que eu vou comentar sobre ativos estressados, considerando a minha atuação em relação governamental, muitas vezes, perguntado assim: como que você precifica o risco público de uma operação de M&A? E essa é uma pergunta que, obviamente, não tem resposta fora de cada caso concreto. Todo mundo que se envolveu em algum M&A ou em algum processo de aquisição, seja de ativo ou seja de empresa, e que tem uma contraparte pública, e essa contraparte pública pode ser BNDES credor, Banco do Brasil credor, pode ser Caixa FGTS credora ou sócia. Então, qualquer uma dessas contrapartes, ou um ativo concessionado, como você falou, uma rodovia, uma ferrovia, um aeroporto, qualquer um que já teve que se envolver no M&A, que tem contraparte pública, e essa contraparte pública não necessariamente na balança financeira, não só como financiador, ou como equity, como sócio, né, sabe que esse M&A muda muito de figura. Porque incute dentro deles, quando você tem uma parte pública envolvida, ele tem uma variável a mais para tratar, que é a tal da interesse público, e que dentro desse conceito fica amplo e aberto, você fica com algumas situações que fogem da razoabilidade financeira trivial. Então, o que a gente pensa quando você está negociando entre dois privados que estão negociando? Olha, eu vou tentar pagar o menos possível se eu estou comprando, e o vendedor fala assim, eu vou tentar pagar o mais, eu vou tentar receber o máximo possível, e é uma lógica eminentemente financeira no final das linhas, né? No final das linhas, eu vou tentar, dado o risco que eu tenho, eu vou dar a proposta mais vantajosa possível. Quando você entra no mundo público, o mundo público geralmente tem um bolso infinito. Então, ele não tem preocupação de recuperar o máximo possível do ativo, muitas das vezes. Ele não tem preocupação em fazer o negócio mais proveitoso financeiramente. Por quê? Porque ele tem fiscalização de Ministério Público, ele tem fiscalização de Tribunal de Contas, ele tem o regulador de infraestrutura, muitas das vezes lidando com ele junto, onde essa variável vai bagunçar bastante o coreto. Então, eu já vi negociações de M&A de aeroporto, de concessão de rodovia, onde as partes se alinham completamente do ponto de vista negocial, financeiro, mas quando você chega na contraparte pública, não é aprovado, seja num BNDES da vida, seja num Banco do Brasil, seja num FGTS, numa Previ, que são contrapartes que vão ter outro tipo de raciocínio muitas das vezes. E o que fazer nesse tipo de situação é tentar mapear, naquilo que eu comentei antes, o que muda de um M&A estressado para um M&A comum, é você mapear todos as suas contrapartes. Essas contrapartes, se forem públicas, demandam um olhar bem mais específico de termos regulatórios, de questões concorrenciais, de questões de que tipo de mercado que ele está inserido. Muitas das vezes a gente pode ver casos muito recentes aí que aconteceram aqui no país, se tiver tempo a gente até comenta, que dizem respeito a algumas concessionárias de energia, que se reinventou a lei de recuperação judicial praticamente para dar saída para determinadas situações. Por quê? Porque são concessões de serviço público, existe uma contraparte pública ali envolvida, então não vai ser nada preto no branco como está previsto em lei, vai ser uma construção bastante mais tailor-made, que vai refletir em preço, prazo, condição. Então, tentando objetivar a sua pergunta, quando você está diante de uma situação estressada com uma contraparte pública, invista numa diligência regulatória mais pesada, que tente mapear como que a variável interesse público vai ser ponderada nessas propostas de lado a lado. Tanto do ponto de vista financeiro, que nem sempre é o drive
principal, quando você tem uma contraparte pública, quanto do ponto de vista de compliance, liabilities que vão ficar para os gestores que estão ali envolvidos, para os administradores que estão ali envolvidos. Então, essa seria a principal orientação que eu daria. O que me faz pensar aqui rapidamente, se a gente puder, se vocês puderem comentar rapidamente, um dos reguladores que vai estar sempre presente. A gente está falando de comprar um M&A, comprar uma empresa, ou comprar um ativo, ou comprar um grupo de ativos numa situação estressada. E se eu sou empresário daquele setor, uma das coisas que eu tenho que tomar cuidado é sobre concentração, é sobre o risco que eu vou ter de impedimentos do tipo antitrust, tipo de concentrar mercado, já que, para mim, eu tiro muita sinergia. Agora, a gente vai ter regulador olhando esse negócio com outro tipo de visão. Então, é uma contraparte pública, no caso aqui, CAD, e que precisa ser considerada também. Então, Fernando, acho que você já teve experiência de lidar com esse tipo de assunto. Comenta um pouquinho como é que você vê lidar nessa situação pelos aspectos concorrenciais. Claro, vamos lá. Bom, por óbvio, né, o tempo para se fechar essa operação pode ser um fator determinante, né? Considerando a situação do alvo da empresa, a necessidade imediata de recursos, né, do dinheiro novo, o tempo de análise do CAD pode ser um problema, né? Enfim, as operações do Brasil que são submetidas, que devem ser submetidas ao CAD, só podem fechar depois dessa análise que por menor que seja esse prazo, né, e muitas das vezes ele é relativamente curto, né, então curto ou longo depende muito da situação fática, casos no CAD, em geral, a maioria dos casos, mais de 90% é o rito sumário, vamos falar de 40 dias de análise, enfim, conclusão do processo como todo para que seja possível fechar. Parece pouco, mas num cenário de estresse, 40 dias pode ser fatal, né? Então, a gente tem algumas soluções para viabilizar o negócio a despeito desse prazo, né? Vale mencionar que o CAD, sim, né? Ele considera, ele é razoável e considera a situação fática, a situação de urgentes, né? Eventualmente sendo mais ágil no prazo, eventualmente tendo uma análise com rigor do ponto de vista da importância do aspecto concorrencial, que é essa análise que o CAD faz, mas olhando o todo, olhando os impactos que, eventualmente, a saída, até ainda do ponto de vista concorrencial, mas os impactos concorrenciais que a saída dessa empresa, desse player, versus a concentração, que do ponto de vista concorrencial pode ser melhor. Eventualmente, a concentração pode, né, considerando as questões econômicas e de mercado como um todo, ainda ser melhor, né? Então, num cenário normal, talvez aquela determinada operação não seria aprovada, mas um cenário específico pode ser eventualmente ser aprovada, né? Como a gente já comentou ao longo da conversa, a depender das circunstâncias, o competidor é o único, né? É o único interessado, factível, enfim, a única parte que conhece o mercado, conhece os problemas, que conhece mais, né, daquela dificuldade, que vai enxergar ali uma oportunidade. Por conta disso, eventualmente a concentração é a única alternativa. E pensando nos requisitos, né, enfim, assim, bem brevemente, até porque concorrencial não é minha área, né, mas a gente, claro, trabalha junto, o escritório tem toda essa prática. Você tem os requisitos, né, um grupo 75 milhões, outro grupo 750, e os requisitos de percentual, né, então, né, quem está entrando, né, esse novo acionista, né, adquirindo controle, ou 20% ou mais, ou já tem 20% e tem um acréscimo, né, de 20% ou mais, ou no ambiente de concorrentes, esses percentuais caem para 5%, né, 5% entrando ou 5% de acréscimo. E as soluções, né, que a gente, ao longo do tempo, já enxergou e já trabalhou, são, enfim, a primeira, pensando na urgência, né, da empresa. Então, ela precisa pagar fornecedor nos próximos 10, 15 dias, ou funcionários, sob pena de já seguir para uma fase de recuperação, eventualmente de pedido de falência, coisa que vale. O que o CAD admite é que
seja pago um sinal, né, antes da aprovação do CAD, ele permite a prova, isso não é um problema, que seja pago um sinal, e esse dinheiro, né, esse dinheiro do sinal pode ser suficiente para manter a empresa, é claro, dependendo das circunstâncias, pode eventualmente ser suficiente para manter a empresa nesse curto prazo. Evidente que esse sinal tem que ser compatível, né, com o tamanho da operação, enfim, com a estrutura e tudo mais, mas tem esse dinheiro na entrada, né, que é permitido pelo CAD sem problemas concorrenciais. As outras soluções, né, que a gente já viu também são, né, aquisições até esses limites. Então, você adquire, o comprador adquire 19,99 ou 4,99, a depender se é concorrente ou não, e o restante do dinheiro novo entraria como dívida não conversível, daí não tem problema concorrencial, mas ou dívida conversível, e a avaliação do CAD não se refere à questão concorrencial, né, porque uma vez convertido esse dinheiro passaria né, por 20, 30, 40, enfim, quantos por cento, a avaliação do CAD, especificamente nesse ponto, ela é feita quando da conversão, né? Então, esse dinheiro que entrou antes a título de participação até o limite, né, pode ser suficiente, e também o dinheiro que entrou antes a título de dívida conversível também pode ser uma solução. A gente viu situação similar também, observando esses entrada de capital, né, de aquisição de ações até os limites, né, e eventualmente o restante em algum tipo de papel que seja atrelado, né, lastreado nas ações do objeto. Então, você tem um ator financeiro que adquire as ações, né, para mais do que esse percentual que não dá o gatilho para a necessidade de aprovação do CAD, e o investidor, né, o comprador, né, coloca dinheiro nesse papel emitido pelo banco, que tem como lastro o ativo final. Então, isso também é uma solução possível. E, por fim, pensando bem numa situação bem extrema, a gente tem previsão na regulamentação do CAD de obter uma autorização precária, né? Então, situações muito específicas em que, de fato, a demora ou o tempo de análise pode ser fatal para aquela empresa, é possível que você consiga uma aprovação num curto espaço de tempo, enfim, uma semana, coisa que valha. E a gente tem um exemplo, né, relativamente recente, que é do aeroporto de Viracopos, que esse, enfim, é caso público, né? Por isso eu estou comentando, que basicamente era necessário o dinheiro novo sob pena de se perder, né, a outorga, perder a concessão, e por conta disso não tem mais empresa, não tem mais ativo. Então, nessa situação específica, foi autorizada, né, como autorização precária, num curto espaço de tempo, isso viabilizou o negócio. Posso aproveitar aqui e fazer uma pergunta? Saulo, como é que nós estamos de perguntas no Deixa eu, Q&A? isso que eu ia, Rafael, a gente está caminhando para o nosso horário aqui e vou adiantar que a gente vai responder todas que a gente não conseguir, a gente não vai conseguir abordar aqui no fórum, a gente responde, se compromete a responder por e-mail, mas acho que tem tempo para um comentário, Zabagli. Eu queria reunir duas perguntas aqui para você interessar rapidamente. A gente está em linhas finais aqui do evento já, mas tem um ponto que eu queria, vale a pena você comentar um pouquinho. Eu vou juntar duas em uma, tá? A primeira é, quando é que vale a pena você envelopar a empresa inteira, do ponto de vista processual, quando que vale a pena você envelopar a empresa inteira e comprar ela de uma vez, em vez de você adquirir participação societária? O que muda do ponto de vista processual? E do outra, imagina que você vai aconselhar um comprador, um vendedor, né? Essa já é uma pergunta também feita aqui pelo nosso grupo pela nossa plateia. Você tem que assessorar um vendedor e ele recebeu uma proposta e ele está em dúvida se ele leva para a RJ, ele deixa a empresa ir para a RJ, ele abre a RJ antes ou se ele aposta nessa venda antes da RJ. Assim, para quem está endividado, o que é melhor fazer? Se você puder comentar rapidamente essas duas antes da gente fazer o encerramento. Por isso deixa o final, né? Para eu ficar aqui em maus lençóis, tá? Vamos lá. Fogo amigo. Pois esse é pouco amigo clássico. Vamos lá. Com relação a eu não ir para, vou começar pelo final. Com relação a eu não ir para RJ, isso depende muito. O que acontece?
o ambiente de RJ, ele é um ambiente aberto, portanto, ele é público, ele vai envolver administrador judicial, Ministério Público, que é gente que não tem necessariamente conhecimento de negócio muito bom e que pode ser muito afetada por argumentos mais emocionais, como eu falei, e o próprio judiciário também. Mas, do ponto de vista do vendedor, a RJ tem a vantagem de, se passar, você está sempre com risco de falência lá. Se você fizer um negócio no plano e o plano não passar, vai para falência. Mas tem a vantagem de isso é negociado, né? Isso no momento em que você vai para o RJ, você vai negociar e, portanto, em geral, você só vai levar um plano para frente se você já tiver chegado a uma maturação com seus credores a tal ponto que aquilo vai ser aprovado. É muito difícil de saber, eu acho que é uma questão casuística, acho que saber se o vendedor põe na RJ e depois vende, ou vende antes da RJ, para o vendedor, na verdade, em princípio, vai ser até melhor fazer antes. É que isso provavelmente não vai acontecer porque o comprador vai querer que vá para a RJ. Porque o comprador vai ter mais segurança jurídica no RJ. Por mais que haja esses riscos de não haver... Fora da RJ, você não precisa de autorização. Mas, na RJ, tendo a autorização, geralmente da Assembleia de Credores, né, em votação do plano, ou se for uma venda isolada de um ativo, não estou falando do controle, estou falando do ativo, você botar isso no papel e isso passar perante o juiz, está homologado. É difícil de você desfazer e a lei, desde a reforma de 2020, tem disposições que eu julgo razoavelmente claras, no sentido de que não se desfará o negócio, mesmo que vá à falência na sequência. Então, tendo eu a dizer que o vendedor vai preferir não botar na RJ, mas e fazer rápido, tocar o barco rápido e vai para a RJ na sequência. É que se forem credores muito relevantes, eles já estarão monitorando isso. Tem casos de empresas cuja insolvência sem RJ ajuizada é conhecida do mercado, fica anos, inclusive quando empresa, a companhia aberta, se emitem fatos relevantes. Isso aconteceu com a Paranapanema, de metais, em caso público. Aconteceu com a Virgolino, a companhia Virgolino de açúcar e álcool, também um caso público. A Virgolino ficou anos. Eu cheguei a fazer evento no exterior falando desse assunto, bondholder perguntando, pô, e aí, esses caras não entraram com a RJ? Era 2016. Os caras foram entrar em RJ, acho que 2021, se eu não me engano. Então, assim, a coisa demora. Para o vendedor, antes da RJ, melhor, mas eu acho que acaba, no final das contas, se resolvendo pela negociação. A segunda pergunta com relação a se é melhor vender controle ou vender ativo, eu acho que, no fim das contas, tem a ver com o que você falou, Saulo, que é o de detectar qual é a joia da coroa. Essa é uma sensibilidade do comprador, o que ele vai querer lá dentro. Dentro da RJ, se ele tiver no meio de RJ, eu acho que acaba fazendo pouca diferença. Se for uma venda de ativo, tem que estar ou no plano ou tem que ser solicitado ao juiz. Se for uma venda de controle, em princípio não precisa estar no plano, mas os planos hoje, como eu comentei, fazem uma jogadinha de texto, que eles fazem a empresa devedora poderá fazer reorganizações que vão incluir cisão, incorporação, fala um monte de coisa lá e bota. Em princípio, deveria estar, porque venda de controle é uma das formas de recuperação, está no artigo 50 da lei, e, portanto, se este for um meio que o devedor vê como necessário a sua recuperação, isso deveria estar no plano, ser proposto aos credores e discutido na Assembleia. Este é o mundo dos anjos. Na prática, se for negociação de controle, pode ficar fora. Agora, a venda do ativo ou do controle fora, ela é mais desafiadora, fora do meio de RJ, digo. Porque a espada corta para os dois lados. E se você vende o ativo, você corre o risco de fraude, evidentemente, né? O risco de fraude civil. Mas a fraude civil também não é fácil de botar de pé. Como eu falei, você tem que provar o conluio. Você tem que provar que as partes queriam prejudicar os credores. E que os credores já estavam com a dívida vencida, né? Eles tinham que ser credores ao tempo da operação. Não que eles tinham que estar com a dívida vencida, mas tinham que ser credores ao tempo da operação e provar o estado de insolvência. Provar o estado de insolvência não vai dar para fazer só com notícia de grande mídia. Você vai ter que ter alguma prova documental a respeito, fazer uma perícia. Isso não é tão fácil de fazer.
Uma venda de controle não vai ter isso. Agora, a contrapartida aqui para o comprador, ele vai levar o pacote inteiro junto. Ele vai levar a PJ. E como tal, ele vai levar tudo que está vinculado à PJ. No fim das contas, eu acho que essa é uma resposta que depende muito. Eu odeio a resposta do depende, mas eu acho que nesse caso específico depende mesmo. Vai ter que ser no caso a caso. Não, eu concordo contigo, não tem, se tem M&A é sempre uma operação particular entre os envolvidos, os ativos envolvidos, então não tem regra geral que dê para estipular. O que a gente tenta buscar é mapear e mitigar a maior quantidade possível de riscos conhecíveis, né, plotáveis, mensuráveis de antemão. Bom, pessoal, a gente tentou abordar aqui em alguns prismas esse assunto do M&A em ambiente de crise, em ambiente estressado. É difícil abordar tantos flancos que tem, a gente pode derivar para coisas, para diversas perspectivas aqui. A gente sequer trouxe algumas frentes que são muito presentes nesse tipo de caso. Mas a gente queria também deixar um gostinho de quero mais, né? A gente já tem aqui engatilhado no escritório mais um evento. O Levi Salomão vai organizar um próximo evento para tratar, por exemplo, do ponto de vista dos administradores. Como é que ficam os administradores quando estão nesse ambiente de empresa em crise? Então, eu fui contratado lá para administrar, quem está contratado para administrar alguns desses casos notórios e públicos que são veiculados aí de recuperações judiciais. Como é que ficam os administradores? Quanto que eles vão ser responsabilizáveis por aquilo que eles decidirem nesse momento? E no momento pré-falimentar, porque a responsabilidade é só de quem assumiu agora, quando já está em RJ, e quem esteve ali até levar a RJ, até levar a bancarrota à empresa. Que tipo de responsabilidades eles têm? E que tipo de medidas eles podem se precaver ou podem acabar incorrendo em falha quando se não bem pautados em decisões razoáveis, né? Então, a gente tem aqui no Levi Salomão, a gente vai fazer um próximo evento para tratar desses assuntos ainda de M&A, mas com a ideia de tratar de responsabilidades dos administradores nessas situações de crise, tá? Então, queria agradecer a presença de todo mundo. A gente, infelizmente, chegou no nosso horário. Foi muito bacana a gente poder trazer esses diferentes pontos de vista aqui, não exaurientes, obviamente, mas de trazer esses diferentes pontos de vista. A gente se compromete a responder as perguntas que enviaram aqui pelo chat, aquelas que a gente não teve tempo de responder aqui durante o evento. Todos os participantes vão receber um link para o vídeo do que a gente está fazendo agora, e esperamos ver vocês numa próxima oportunidade. Foi um prazer estar com todos vocês aqui compartilhando essa manhã aqui de quinta-feira. Um abraço a todos, pessoal. Um bom dia.